Olá! Hoje eu quero compartilhar com você algumas informações importantes que eu chamo de teoria do maternal. Isso mesmo, nós temos um conteúdo exclusivo para maternal, para ensinar a palavra de Deus para crianças. E a teoria do maternal, ela nos ajuda a compreender essa fase, entender como que você deve ensinar a criança, o que você deve ter em sala de aula, como deve ser o ambiente, e isso tudo te ajuda a ter um ensino de qualidade da palavra de Deus. Porque a criança no maternal, ela não está na igreja apenas para ficar um tempo na salinha entretida enquanto os pais estão no culto. Pelo contrário, ela já deve começar a ter um contato com a palavra de Deus e assim aprender princípios básicos da palavra de Deus, mesmo estando no maternal. E para começar a definir o maternal, eu começo definindo pela faixa etária, isso mesmo. Aqui na nossa igreja, as crianças que frequentam o maternal são as crianças de 1 ano e 6 meses até 2 anos e 2 anos completos, que a gente diz 2 anos e 11 meses. Então ela fica, em uma sala específica onde ela vai ter o primeiro contato com a comunidade da fé e com a palavra de Deus. Então esse é o primeiro conceito que você deve anotar. A faixa etária indicada é a partir do 1 ano e meio, porque antes disso a criança ela tem uma dependência maior dos pais. Ela ainda está descobrindo o espaço, o limite que ela tem, ela ainda precisa se sentir segura junto com o pai, e a partir de 1 ano e meio já é possível começar a fazer um afastamento. Enquanto o pai permanece no culto, a criança permanece na sala do maternal aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, a idade que eu recomendo é essa, 1 ano e meio. Alguns outros trabalham a partir de 1 ano. Temos algumas igrejas que têm os bebês, uma sala especial para cuidado dos bebês enquanto os pais assistem o culto. Essas salas são mais específicas para o cuidado, para apenas atender às necessidades básicas da criança: dormir, brincar e se alimentar. Então, essa é uma faixa um pouco diferente do que vamos trabalhar aqui no vídeo. Se você gostaria de saber mais sobre essa faixa etária dos bebês, deixa um comentário aqui que eu vou saber que você gostaria de conversar e aprender um pouquinho sobre isso. Apesar que nós aqui optamos em não ter uma sala de bebês, porque entendemos que a criança precisa ficar com os pais. A gente criou um espaço específico para os pais que precisam em algum momento ir até o espaço, continuar acompanhando o culto e cuidar dos seus filhos. Voltando a falar então sobre o maternal. A teoria do maternal, ela defende que a criança ela aprende por repetição, isso mesmo. Então, quanto mais você repete uma história, mais a criança irá aprender. Por isso que o currículo proposto não é um currículo de 52 aulas aí que vão abranger durante um ano, mas é um currículo menor de 14 aulas onde a criança vai aprender na repetição semanal, na repetição durante o culto e também na repetição desse currículo que volta logo após você finalizar essas 14 semanas de material. Então, esse material vai estar disponível aqui no primeiro comentário para você poder adquirir ele. Então, você vai ver nele que ele é baseado nessas 14 semanas. São histórias específicas onde a criança tem o primeiro contato com a palavra de Deus. Isso mesmo. Nós não precisamos nos preocupar em ter a criança ter contato com todas as histórias da Bíblia, até porque você precisa saber selecionar as histórias bíblicas para cada faixa etária. Aqui já foi selecionado essas histórias e você vai utilizar elas então nesse formato de repetição, ok? Como que você vai fazer a repetição no culto? A ideia é que a criança tenha materiais táteis onde ela pode tocar, pode experimentar, pode sentir aquele material, não apenas aprender de forma visual. Já vou falar um pouquinho sobre isso com você, e ela irá então aprender de forma repetitiva. Você pode
já no começo da aula, contar a história, ganhando a atenção da criança com o objeto que você irá contar. Então você conta a história. A média de uma história para uma criança no maternal é de 1 a 2 minutos. Então você pode já contar a história, ir para um momento de louvor, voltar para a história, ir para um momento de brincadeira e voltar novamente para a história. Você então contaria a história 3 vezes durante a aula. Essa é uma metodologia de repetição, onde a criança vai naquele domingo ouvir constantemente. E as brincadeiras propostas, elas podem ser direcionadas também para aquele momento relacionado à história. Um exemplo super simples para você entender aqui é: você contou a história da criação, ela vai brincar com animais. Então você vai ter vários animais que ela vai brincar, e durante a brincadeira você vai repetir o princípio que Deus nos criou, que Deus criou os animais e toda a terra. Então você vai reforçar o ensino que ela teve. A hora do louvor é uma hora muito importante também para a criança aprender com a repetição. Você pode ter uma música que você vai utilizar ela sempre que você contar a história. Ao final da história você canta aquela música. Novamente, contou a história na segunda vez, canta aquela música mais uma vez. Contou a história para terminar, canta ela mais uma vez. Assim você cria uma repetição. E você pode ter músicas relacionadas também ao tema, que você vai deixar tocando enquanto a criança brinca, você vai deixar tocando enquanto a criança toma um lanche. Eu mencionei da criação, você pode selecionar músicas relacionadas à criação. Então, a teoria do maternal, ela defende essa repetição. E essa repetição então pode ser usada na história, no louvor e na brincadeira. Você pode repetir o princípio. Outro ponto importante sobre a teoria do maternal é ter um princípio sendo ensinado, e um princípio objetivo. Como, por exemplo, na criação do mundo, o princípio é: Deus me fez. Então você vai repetir essa frase de forma constante com a criança: Deus me fez, Deus me fez, Deus me fez. E até mesmo se ela já está falando, você pode ensinar isso para ela repetir essa frase: Deus me fez, ou até repetir o próprio nome. Vamos supor que você está dando aula para o Antônio, e o Antônio está ali na sua sala, e você pode então repetir para ele: Deus fez o Antônio, e ele repetir: Deus fez o Antônio. Então essa repetição sua e dele no princípio irá afirmar. Então, teoria do maternal: a faixa etária, a repetição de diversas formas e também um princípio objetivo. Quando eu digo princípio objetivo, é evitar aqueles princípios que falam: Deus me fez de um modo especial e admirável. Ok, isso está certo, é um princípio correto. A palavra de Deus nos diz isso, que Deus nos criou de forma especial e admirável. Mas a criança, nessa faixa etária, ela ainda não compreende o que é admirável. Então, você tem que evitar palavras que não sejam de compreensão da criança. Agora, Deus me fez ou Deus me criou é diferente. Ela consegue absorver esse conteúdo. Jesus te ama, Deus cuida de mim. São palavras que já estão no vocabulário da criança e você vai utilizar dessas palavras para ensinar. Esse é outro princípio sobre a teoria do maternal. A contação de história, ela deve ser baseada em vocabulários que a criança compreende. Então você deve evitar, por exemplo, comentando da criação, você não vai falar que Deus criou as constelações e os planetas. Isso é algo muito abrangente para a criança. Agora, falar para ela que Deus criou a terra onde ela está, e Deus criou as árvores, o céu e os mares, são coisas palpáveis, coisas que ela enxerga. Deus criou o passarinho, ela sabe o que é o passarinho. Deus criou o cachorro. Então são
coisa que ela pode mensurar. Agora, Deus criou as constelações, os planetas, é algo muito distante que não está no vocabulário dela. Então você precisa tomar cuidado e selecionar, compreender a cultura que você está, o ambiente que você está e fazer a seleção adequada do vocabulário. No currículo que eu mencionei, que está disponível e você pode ter acesso a ele através do link que está no comentário, você vai ter um escopo de cada aula, que você vai poder, um plano de cada aula, que você vai ter um vocabulário mais elaborado. Então você deve ler, estudar esse vocabulário e ministrar para a criança de uma forma adequada. Nós também criamos uma sequência de aulas que você vai poder ver eu contando essas aulas como se fosse para uma criança maternal e vai poder também adequar ela à sua realidade, tá bom? Outro princípio importante é trazer para as crianças, e eu quero encerrar esse vídeo falando desse princípio, é trazer para as crianças aquilo que seja palpável. Nós temos que tomar muito cuidado porque a criança nessa faixa etária, ela não tem abstração, que é o imaginário dela ainda está desenvolvendo. Então será muito difícil para ela quando você fala assim, imagine um passarinho. Ela, apesar de saber o que é um passarinho, ela tem a dificuldade ainda de criar a imagem de um passarinho. Então é muito melhor você ter um passarinho de pelúcia, um passarinho que seja num visual impresso, em plastificado, que ela pode pegar aquele objeto e olhar, isso é um passarinho. Então ela precisa ter esse contato também palpável. Você precisa promover o ensinamento através dos sentidos. A teoria do maternal defende exatamente isso, que a criança aprende por aquilo que ela sente, de forma na audição, visão, paladar, tato, e você vai utilizar esses sentidos para que ela aprenda a palavra de Deus e tenha as primeiras experiências. Você vai ter exemplo disso nos próximos vídeos que você vai ter aqui nessa playlist, nesses dias que a gente vai postando o material. E lembrando que o currículo também ele traz para você detalhadamente esses materiais, como você confeccionar, como você adquirir aqueles materiais que precisam ser adquiridos e algumas ideias práticas para você. Então eu convido você a conhecer também esse material mais detalhado. Então traga conteúdos que a criança possa tocar. Quando você falar do nascimento de Jesus, por exemplo, levam um bebezinho enrolado em pano, uma bonequinha, e que mostra o nascimento, o bebê. A criança vai tocar, a criança vai sentir ali pegando no colo. Isso vai trazer uma experiência para ela enorme, que ela vai visualizar a história que você está contando. Então aplique esses princípios na sua igreja sobre faixa etária, repetição, louvor, brincadeira, também o princípio de ter apenas uma palavra-chave que a criança vai repetir, vai aprender, e traga conteúdos que ela possa tocar. Essa introdução desse treinamento que a gente está disponibilizando aqui no canal do YouTube, você pode se inscrever para você não perder esses conteúdos e você vai poder acompanhar os outros vídeos também com as histórias. Se você quer acesso ao material completo, você tem ali o link, é um material exclusivo que a gente criou, você não vai encontrar em outro local esse material específico, tá bom? Não foi material traduzido, foi material criado através de estudo, através de aplicação. Nós já aplicamos esse material está todo testado, todo avaliado e você vai poder ter acesso a ele. E aí eu vou também, no conteúdo, eu explico cada uma dessas áreas mais detalhadamente para você, tá bom? Espero que você tenha aproveitado. Se puder ajudar o canal deixando um like nesse vídeo, compartilhando também com pastores e líderes, isso vai ajudar
muito o canal e esse vídeo, essas informações que são super importantes, chegar a outras igrejas, a toda a comunidade da fé. Deus te abençoe, um forte abraço, até mais.